A escolha de apps está entre as decisões mais importantes da construção do seu sistema de produtividade. Assim como usar uma serra elétrica para cortar um pão é exagero, usar uma faca de cozinha para derrubar uma árvore é improdutivo. Com essa analogia, eu quero dizer que nem sempre simplificar as coisas é a solução. Às vezes a sua vida vai exigir uma certa sofisticação, ou seja, você vai precisar sim de apps mais completos, mais robustos, como Notion, ClickUp, Obsidian. Mas nem sempre essas ferramentas também são a solução mágica para os seus problemas de organização. Às vezes só uma mudança de mentalidade, uma mudança de um fluxo de trabalho já resolve o seu problema. E para a escolha desses apps eu vou apresentar um segundo diagrama visual. Desta vez é o diagrama dos 6 critérios. Com esse diagrama você nunca mais vai ter dúvidas em qual app é melhor para o teu sistema de produtividade como um todo. E aqui está um grande erro que eu vejo no YouTube hoje em dia. Quando eu pesquiso vídeos sobre ferramentas, a maioria da galera tem esse seguinte título: Obsidian é o melhor app de notas, Notion é o melhor app de organização, ClickUp é o melhor app para empresas. Melhor em que sentido? Em qual critério você usou? Normalmente é uma opinião muito vaga daquela pessoa que criou aquele conteúdo. Com o diagrama dos 6 critérios você vai evitar essa armadilha, porque você vai olhar para o teu sistema como um todo. Lembra no episódio 1 e 2 que eu apresentei o framework visual, onde a gente olha para 6 gestões, para 6 esferas? Aqui você vai olhar para os aplicativos que se encaixam em cada uma dessas partes do teu sistema. E aí você vai avaliá-lo como um todo, na integração dele dentro do teu sistema de produtividade. Porque às vezes um app é muito bom isoladamente, como é o caso do Obsidian, mas quando a gente tenta integrar dentro de um fluxo de trabalho real, um fluxo de trabalho de um empreendedor, de um CEO, de um freelancer, o Obsidian não opera muito bem. Então, avaliar essas funcionalidades no teu sistema de produtividade é crucial para que você tenha um sistema inteligente, eficiente, tanto para a vida pessoal e profissional. Já falei demais, agora bora para o diagrama dos 6 critérios. Esse é o diagrama dos 6 critérios, e não são critérios bobos, não é algo da minha cabeça que eu inventei, não. Isso são pontos críticos de um sistema de produtividade. Então, todo sistema de produtividade ele vai precisar de integrações. Para mim, é o aspecto crucial. Se você quer ter um sistema integrado de vida pessoal e profissional, quiser criar centrais de informação para você ter dashboards poderosas e ter um resumo do que está acontecendo na tua vida como um todo, na tua empresa, você precisa ter apps que tenham muitas integrações, que eles consigam se comunicar com vários aplicativos ao mesmo tempo. E hoje, na era da IA, com o MCP, né, que é o novo protocolo padronizado de comunicação, isso vai ser ainda mais crucial para você no seu sistema, certo? Então, integração, captura rápida é muito importante. A gente está sempre ocupado. A gente nunca sabe quando vai surgir aquela tarefa estratégica na nossa cabeça, aquela ideia genial, aquele conceito que a gente leu num livro, ouviu alguém falar. Às vezes na correria a gente não se lembra do que aquela pessoa falou exatamente e a gente queria guardar de certa forma para olhar depois. Então, a questão da captura rápida ela é muito importante nesse aspecto para preservar as informações. Senão, qualquer outra parte do nosso fluxo ela quebra. Se a gente não consegue salvar naquele momento, a gente acaba esquecendo. A acessibilidade da informação é muito importante. Tem que ter modo offline, tem que me permitir, por exemplo, poder acessar do meu celular e ter acesso às mesmas informações que eu teria no meu computador. Muitos aplicativos da Apple, por exemplo, limitam a acessibilidade. Eu não consigo, por exemplo, usar muito bem o Apple Notes porque no meu computador é Windows, certo? Então já não consigo baixar aplicativo, eu fico limitado a usar no navegador. Então todos esses critérios são importantes. Uma caixa de entrada que a gente chama de inbox é extremamente importante. Justamente porque às vezes a gente está na correria e a gente não tem tempo de esclarecer aquela informação, de pensar para onde ela vai, de pensar qual é a prioridade daquela tarefa, ou pensar
onde é melhor salvar aquele conceito novo que a gente aprendeu, que categorização, que tag colocar. Não dá tempo de fazer essas coisas. Então, ter um inbox, um local temporário para deixar essa informação, para depois você sentar com calma. Normalmente eu indico sexta-feira para fazer isso, onde você faz um esclarecimento total das suas informações, uma revisão semanal de no máximo 30, 45 minutos. Você consegue revisar suas inboxes todas, e-mail, caixa de arquivos, caixa de gestor de projetos, você consegue zerar tudo isso aí, certo? A parte da pesquisa é importante porque não adianta só eu salvar, como é que eu encontro depois? Então você tem que testar esses aplicativos, se a pesquisa é boa e o compartilhamento dessas informações, que é a questão do Obsidian, né? Às vezes eu preciso sim compartilhar as minhas notas, então não adianta só usar o Obsidian para tudo e anotar tudo lá dentro, porque vão ter coisas que eu anoto que eu preciso compartilhar, seja com alunos, seja com você, seja com mentorados, seja com equipe. Então não dá para ficar usando um ambiente 100% pessoal, sendo que eu também tenho trabalhos colaborativos para fazer. E agora, para ficar claro a escolha dos apps, eu vou te mostrar um pouquinho como que eu faço sem precisar testar tanto essas ferramentas. Eu já sei se ela vai se encaixar bem no sistema de produtividade ou não. Claro que a escolha dos apps são sempre subjetivas. Vai depender da tua experiência, da tua necessidade de vida, vai depender dos teus equipamentos. Se você tem todo o ecossistema Apple, é outra história. Você consegue usar, por exemplo, um Apple Notes, outros aplicativos que se conectam muito bem no ecossistema Apple. Você pode usar o próprio calendário da Apple, que vai funcionar muito bem. Mas se você não tem Mac, por exemplo, aí já muda de figura. Então, até os teus equipamentos vão alterar como você constrói esse sistema. E eu vou te ensinar a fazer aqui do absoluto zero, que é a escolha número 1, que é a escolha dos seus aplicativos principais. Então aqui eu separei 2 aplicativos muito bons para gestão de projetos e 2 aplicativos sensacionais para gestão do conhecimento. E usando esse diagrama, a gente vai comparar qual aplicativo seria melhor para o teu caso. Óbvio que eu vou dar o meu exemplo aqui, mas você adapta para a tua necessidade, ok? Bora lá então. Se você perceber aqui do diagrama, eu vou dar um zoom aqui um pouquinho maior para você enxergar, a gente tem 3 categorias aqui: melhor, muito bom e razoável, né? Por quê? Porque a gente tem que avaliar o aplicativo nesses 6 critérios, só que nem em todos os critérios ele vai ser a melhor opção. E aí no final da avaliação, aí sim a gente vai ter um panorama geral. Por exemplo, digamos que o ClickUp nos 5 critérios ele seja melhor. Obviamente ele é a escolha óbvia, né? Mas se o Notion, por exemplo, supera o ClickUp em 3 a 4 critérios, aí eu teria que olhar para o Notion com mais carinho para se encaixar aqui no sistema de produtividade. Então, no quesito integração, ambos são sensacionais. Eu não vejo um melhor que o outro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois na categoria muito bom, porque não tem o melhor, claro, aqui, já que ambos têm integrações muito boas. Às vezes o ClickUp tem integrações com os aplicativos melhor, por exemplo, o ClickUp com o Rise, que é o meu gestor do tempo ali, meu Pomodoro e essas coisas, que ele funciona automaticamente, ele tem uma integração direta com o ClickUp. Já com o Notion, não. Eu teria que fazer uma automação via Zapier para conseguir ter a mesma experiência, né? Então, em alguns quesitos, o Notion vai se integrar melhor do que o ClickUp, em outros quesitos, o ClickUp vai superar. Então, aqui não tem um melhor muito claro. Eu creio que os dois são ótimas opções no quesito integração. Então, eu vou conseguir criar uma central business dentro do ClickUp, como também no Notion. Então, nesse critério, nenhuma das duas supera a outra, certo? E aí agora eu vou olhar para o quesito captura rápida. Aqui já tem uma baita distinção, porque o Notion recentemente ele adicionou umas opções de captura rápida via automações de iPhone, via automações externas, né, com Zapier, Relay ou Make, independente do aplicativo que você queira fazer. O Notion está muito bom para captura rápida. E por que eu considero ele melhor que o ClickUp no quesito captura rápida? Porque no Notion agora eu consigo manipular várias coisas dentro da página dele. Se eu quiser, por exemplo, pegar uma informação nova e automatizadamente colocar essa informação dentro da página
seja no topo ou no final dela, eu consigo automatizar esse processo. No ClickUp eu não tenho essa flexibilidade. Apesar de eu conseguir manipular muita coisa de um modo automatizado no ClickUp, ele ainda carece de algumas coisas que o Notion já tem. Então a API do Notion está um pouquinho mais avançada nesse quesito, e por ele me fornecer muito mais opções de captura, seja só capturar uma página dentro de um banco de dados, capturar uma página solta para organizar depois, ou capturar um simples bloco e colocar dentro de uma página que já existe, o Notion supera o ClickUp nesse aspecto específico. Então aqui a gente já tem um pouquinho mais de vantagem para o Notion. O ClickUp é muito bom também em capturas, principalmente em automações, mas o Notion acaba superando nesse aspecto, ok? Então, como que eu decido essas coisas? Captura rápida para mim é muito essencial, porque eu sou um cara que lido com muita informação, a minha mente borbulha, sou uma pessoa criativa. Então, ter uma captura rápida eficiente para mim é crucial. Porque mesmo que eu use depois um outro aplicativo para esclarecer essas informações, a captura rápida ainda é importante. Eu não posso perder minhas melhores ideias, né? Então eu levo esse critério muito a sério. E até no mobile, a experiência do Notion é muito melhor que a ClickUp. O ClickUp buga muito no meu celular. Então várias vezes que eu tentava capturar uma tarefa rápida via widget, por exemplo, não dava para fazer. O Notion é muito melhor nesse critério, porque eu não preciso nem abrir o Notion. Via atalhos ali do iPhone, eu já consigo criar diversas automações que capturam a informação para onde eu quiser. Então, minha central de controle do iPhone, eu vou deixar até uma imagem aqui para você ver. Cara, só tem Notion ali. Então, eu criei vários fluxos que eu não preciso nem abrir o aplicativo e já consigo mandar a informação para onde eu quero. Terceiro critério é a acessibilidade, né? Então, aqui o Notion vai se tornar offline, né? Muito em breve. Então, nesse aspecto também é muito bom. O ClickUp eu não lembro se ele é offline, mas eu acho que ele já é offline. Então, nesse aspecto de acessibilidade, por ambos permitirem acessibilidade em vários sistemas operacionais, ambos têm aplicativo para Android e iPhone, né? Não tem nenhuma limitação nesse aspecto. Então, no quesito acessibilidade, eu não vejo nenhum dos dois superar o outro, né? Então, eles estão no mesmo nível ali, ambos são muito bons nesse critério, não tem muito o que falar aqui. A questão da inbox, olha que interessante. Mesmo de eu gostar do Notion para captura rápida, eu ainda acho a inbox do ClickUp muito mais elegante, né? Então, nesse quesito, eu acho a inbox muito melhor. Por quê? Porque se você olhar a inbox do Notion, ela é muito limitada ainda, né? Ela fica metade da tela só. Eu não consigo criar um foco da inbox, então ela sempre está dividindo a tela com outra coisa. Isso em termos de atenção, né? Se a gente sabe que qualquer coisinha nos distrai, é muito fácil eu estar ali na inbox e olhar para o lado e pensar em outra coisa. Então eu sempre gosto de ambientes extremamente focados para o que eu estou fazendo. E o ClickUp ele permite isso. A inbox do ClickUp parece uma gestão de e-mails, né? É um ambiente muito focado, fica tudo bonito ali, tem mais ações a fazer numa inbox. A do Notion só consigo ler, clicar que eu li, clicar para arquivar e só isso. Não tem muita coisa que eu consiga fazer nela. É funcional, considero ela razoável para muito bom, mas eu acho que ainda dava para o Notion melhorar esse aspecto. Então, no quesito inbox, o ClickUp supera o Notion com certeza. Pelo menos na minha opinião pessoal, na minha usabilidade até aqui. Quesito pesquisa, tá? O ClickUp e o Notion, ambos, possuem hoje pesquisas globais, né? O que isso quer dizer? Que eu consigo acessar a informação dentro do aplicativo em si, as informações deles mesmos, como também fora do aplicativo, né, que são as famosas pesquisas globais. Então, dentro do ClickUp, por exemplo, eu consigo pesquisar arquivos do Drive, arquivos de outros lugares como Slack e tudo mais, e dentro do Notion também consigo hoje fazer isso, né, que é o que o Notion chama de conectores. Então, nesse aspecto de pesquisa, ambos também são muito bons. Eu não vejo nenhuma funcionalidade assim de pesquisa que seja diferente. Ambos têm IA, pesquisa por chat de IA, que funcionam muito bem. ClickUp tem o ClickUp Brain e o Notion tem o Notion AI. Então, nesse aspecto da minha usabilidade, eu achei os dois
razoáveis, assim, muito bons, não tem nenhum destaque que eu achei, nossa, essa funcionalidade é crucial para pesquisa, então eles ficam meio que empatados. Então aqui a gente tem 3 empates, né, no quesito integração, acessibilidade e pesquisa. Uma função que o Notion é melhor na captura rápida e uma função que o ClickUp é melhor, que é a Inbox, certo? Então agora, só no quesito compartilhamento. Nesse aspecto eu acho o Notion um pouquinho melhor, porque o Notion tem mais permissões com links de compartilhamento. Então uma das funções cruciais que eu acho do Notion é a questão dos links temporários. Então eu consigo ativar ali, quando eu compartilho alguma coisa, uma expiração do link, né, para que ela seja automática. Eu posso colocar, por exemplo, esse link expira em 7 dias, em um mês, ou coisas desse tipo. Isso para mim é muito bom, porque eu estou sempre compartilhando notas com mentorados, com equipe, e não é uma equipe fixa da Alma, né? Às vezes eu faço trabalhos terceirizados, então eu contrato freelancers. Então eles não precisam ter acesso ao meu Notion o tempo todo. É só para aquele projeto específico. Então, nesse aspecto, eu consigo controlar essa expiração. Então, às vezes, o projeto vai durar 2 semanas, eu consigo controlar essa questão dos links. No caso aqui do ClickUp, eu não consigo controlar essa expiração de links. Pelo menos até onde eu usei, não tinha essa funcionalidade. É muito bom também para compartilhamento? É muito bom. Eu consigo ter níveis de permissão? Consigo. Mas o Notion ele tem níveis a mais e tem essa expiração de link que me ajuda bastante no dia a dia. Então, nesse critério de compartilhamento, eu acho o Notion melhor que o ClickUp. Então, aqui o Notion venceu em 2 categorias, o ClickUp venceu em uma categoria e eles empataram em 3 categorias. Seria óbvio eu escolher o Notion? Nem sempre, né? Porque aqui está muito parelho a questão das coisas. Então aqui a minha escolha ela vai ser muito específica. Eu teria que olhar para esses critérios e escolher. Por exemplo, hoje, no meu fluxo pessoal atual, a inbox é mais crucial que compartilhamento, captura rápida? Eu não acho. Tá? Então, na minha fase atual que eu estou vivendo, captura rápida e compartilhamento são coisas muito mais essenciais para mim do que a inbox. Por quê? Porque hoje eu não estou numa gestão de uma equipe muito grande. Eu não recebo tantas demandas via inbox. Agora, se eu fosse um empreendedor com uma equipe gigantesca, a questão da inbox seria muito mais crucial, por exemplo, que a captura rápida. Ou se eu não fosse um criador de conteúdo, se eu não desse mentorias, se eu não precisasse compartilhar tanto conhecimento, a questão do compartilhamento talvez não seria também tão crucial. Tá vendo que aqui vai depender especificamente dos teus critérios pessoais, da tua fase de vida, com funções da tua carreira, as suas responsabilidades para tu tomar a decisão final. No meu caso pessoal, né, em alguns aspectos de usabilidade e também de necessidades, o Notion vence em alguns critérios que são mais importantes do que a Inbox nesse momento. Agora bora para a briga aqui da gestão do conhecimento. Cara, aplicativo de notas sempre dá briga, né? Quando eu falar Capacities é melhor que Obsidian, a galera cai matando. Ou quando a gente fala Notion é melhor para algumas coisas profissionais, a galera cai matando, né? Então, vai com parcimônia, vai com calma, que a gente vai falar, sabe, de critérios mesmo. Então, a gente vai ver na prática se isso é verdade ou não, se Obsidian realmente é o bicho todo ou se em alguns aspectos deixa a desejar, tá? Então vamos lá. Mesmo critério de avaliação, começando por integrações, né? Obviamente o Obsidian tem muitos plugins, então via plugins você consegue integrar ele basicamente tudo. Capacities por ser mais nativo, ele tem menos integrações. Porém, para o meu fluxo de trabalho pessoal, ele tem tudo que eu preciso. Então, eu consigo, por exemplo, conectar o Capacities ao WhatsApp. Isso é muito bom. Eu tenho um chatbot específico do Capacities dentro do meu WhatsApp. Isso não só libera facilidade de encaminhar qualquer coisa do meu WhatsApp para ele e já salvar automaticamente no Capacities, como também me permite fazer várias automações de iPhone com o WhatsApp, porque tem essa função de enviar mensagem para qualquer contato que eu tenha no meu WhatsApp via atalhos de iPhone. E para esses fluxos específicos, no meu caso, que eu criei, o Capacity se encaixa muito bem. Ambos são sensacionais, né? Só que como é que eu vou avaliar esse critério de integração? Aqui eu não vou avaliar no quesito de volume. Eu vou avaliar
por integrar no meu sistema pessoal. No meu sistema pessoal, o Capacity se integra melhor hoje, tá? Obviamente, eu não sei se o Obsidian um dia vai ter integração de WhatsApp ou outras coisas, mas para o meu fluxo que eu preciso agora, eu considero um pouquinho melhor. Mas isso aqui é subjetivo, tá? Eu não estou falando que o Obsidian não seja melhor em critério de integração. Se você quer ter volume, por exemplo, integrar o Obsidian a várias coisas com MCP, com AI, com o que você quiser, Obsidian supera o Capacities, tá? Mas no meu uso, para o que eu preciso hoje na minha vida de gestão do conhecimento pessoal, essa parte de integração com o WhatsApp é mais importante nesse momento, certo? Agora a gente vai aqui para o quesito captura rápida. Esse foi um problema muito grande no passado para o Obsidian. O Obsidian sempre foi um aplicativo difícil de capturar rapidamente as coisas. E novamente, na captura rápida eu normalmente uso o meu celular para fazer isso. Normalmente onde surgem essas capturas que vai para a minha gestão do conhecimento é quando eu estou consumindo conteúdo e normalmente eu estou pelo celular. Então eu sempre vou priorizar a captura rápida pelo mobile, que é o que acontece no meu dia a dia. Se você é uma pessoa que captura rápido no computador, você tem que avaliar em relação ao teu contexto, tá? No meu caso, eu avalio sempre o mobile. E nesse quesito, o Obsidian ainda não é muito bom no mobile, tá? Não é um aplicativo otimizado para mobile. Se você pegar, por exemplo, a maioria dos plugins principais do Obsidian, pelo menos no meu caso, eu sempre testei e os plugins não funcionam direito no mobile, tá? Até o próprio Obsidian ali, o Web Clipper, né? Se você baixar pelo mobile, você só consegue usar ele no Safari. E o Safari nem é meu navegador principal no iPhone, tá? Eu uso o Microsoft Edge. Então, não consigo, se eu clico ali em compartilhar qualquer web link para Obsidian via Edge, dá erro. Né? Eu não consigo nem achar o Obsidian ali. Então, nesse quesito captura rápida, eu considero o Obsidian razoável, tá? Não considero um dos melhores. Se você pegar aplicativos de notas como Evernote, OneNote, até os aplicativos mais básicos têm capturas muito melhores que o Obsidian. Então, eu considero bem razoável essa captura rápida do Obsidian. Tem o Web Clipper para computador, que já ajudou bastante, mas ainda o mobile deixa muito a desejar. E nesse quesito, o Capacities, para mim, é muito melhor, justamente também pela captura rápida via WhatsApp. Às vezes eu estou dentro do WhatsApp mesmo. E aí eu só encaminho uma mensagem, às vezes vem uma ideia, eu posso abrir o chatbot rapidamente, ou posso criar um atalho de iPhone, que é o que eu faço. Então eu não preciso nem abrir o Capacities para capturar a ideia. Abre uma caixa ali, eu despejo o meu pensamento e ele manda a mensagem para o WhatsApp sem precisar abrir o WhatsApp, né? Então vai direto lá para o Capacities. Então nesse quesito, captura rápida de todos os aplicativos que eu já usei, foi o que eu mais me adaptei, mais gostei. Então considero nesse critério Capacities melhor que o Obsidian, tá? Mas novamente, é um aspecto muito pessoal. De repente o seu fluxo de trabalho é inteiramente computador, então vai mudar muito o teu critério avaliativo. Não leve como lei a minha avaliação. Eu só estou te ensinando a avaliar. Mas o que importa é sua opinião em relação ao teu sistema e à tua vida, certo? Então tenha parcimônia aqui nos comentários, vai com calma, não seja ignorante, certo? Bora lá. Acessibilidade, tá? Antigamente, esse era o principal motivo das pessoas gostarem do Obsidian. Por quê? O modo offline do Obsidian é muito bom, né? A gente tinha acesso às nossas notas direto do computador, então, hoje em dia já não é mais um grande diferencial. A maioria dos aplicativos hoje são offline e estão permitindo você ter acesso total aos seus dados. Então, o Capacities recentemente se tornou 100% offline. Então, hoje em dia eu já consigo programar um backup automático diário, já fica dentro do meu Vault ali do meu computador, e isso é perfeito, porque eu consigo ao mesmo tempo usar o Obsidian e Capacity se eu quiser, né? Porque as notas já estão na mesma pasta. E eu consigo, por exemplo, apontar meu Obsidian para essa pasta. E aí, qualquer atualização, qualquer backup que eu fizer do Capacities vai automático também para o Obsidian. Eu ainda não testei a questão de
criar notas Markdown direto no meu computador e atualizar direto no Capacities. Eu ainda acho que não permite fazer isso que nem o Obsidian permite. Tá? No Obsidian, por exemplo, eu poderia criar a nota direto no computador, via bloco de notas mesmo, e já faz o upload direto lá no Obsidian. Eu ainda não testei para o Capacities, mas se ele fizer isso, vai ser o futuro. Que daí app de nota não vai importar mais. O que importa é ter as notas em Markdown no computador. Mas nesse aspecto, por uma mínima diferença, eu considero o Obsidian melhor, porque está offline há muito mais tempo, ele é mais robusto nesse sentido, é mais sofisticado. O Capacities recém atualizou para isso, né? Então ainda tem bastante bug. Então por isso, já considero muito bom, só que ele ainda tem que evoluir nesse aspecto. Então, se a acessibilidade for um critério extremamente importante para você, cara, Obsidian é uma grande escolha nesse aspecto, certo? E se outros critérios não te incomodar também. No meu caso, a acessibilidade é legal, mas integração e captura rápida para mim ainda são mais importantes, certo? Então agora vamos para o critério caixa de entrada, tá? Apesar do Obsidian ele te permitir criar uma caixa de entrada, uma pasta para notas novas, né? Eu ainda acho que ele carece de algumas coisas que o Capacities tem que eu não vi em outros aplicativos, né? Dentro do Capacities, por exemplo, o que eu consigo fazer? A caixa de entrada dele é a própria Daily Notes ali do calendário. Então, qualquer coisa que eu capturo no Capacities sem criar objetos, sem classificar, sem colocar tag nem nada, ele fica no calendário do dia, na nota diária daquele dia. Eu consigo encontrar como eu quiser depois, então eu nunca perco aquela informação. Isso tira de mim aquela preocupação de ter que organizar todo o meu conhecimento toda semana. Às vezes eu nem abro Capacities, eu só capturo na semana, mas eu não preciso abrir, porque conhecimento é diferente de tarefas prioritárias. Tarefas prioritárias a gente tem urgência, conhecimento não. Então, normalmente as coisas que eu mando para o Capacities não têm uma urgência natural. É só uma referência para o futuro, ou é só uma referência para algum tópico que me interessa, mas que ainda não é um projeto, uma área importante da minha vida, mas eu vou lá formulando, né, as referências, as conexões, e ao longo do tempo eu vou trabalhando naquilo. Só que por que eu considero o Capacities melhor no quesito inbox? Porque ele tem mais inboxes. Ou seja, quando eu captura um objeto, por exemplo, né? Sei lá, objeto insights, ou objeto pessoa, ou objeto reunião. O que vai acontecer? Ele vai me permitir não só salvar isso automaticamente dentro daquele objeto, já na captura ali, né? E eu consigo fazer essa captura tanto dentro do Capacities quanto fora. Eu consigo capturar direto o objeto e criar um objeto usando linguagem Markdown, por exemplo. Isso é algo que no Obsidian eu não conseguiria fazer, mandar para uma pasta sem abrir o Obsidian. Então o Capacities ele tem muita coisa avançada que dá para fazer e ele permite também uma organização automática que ele tem. Ele te fala os objetos e as notas que não tem tag automaticamente isso, que não tem tag, que não está em nenhuma coleção, que não tem nenhum backlink. Isso facilita demais a minha vida para entender se eu preciso organizar aquela informação ou não, se eu preciso conectar aquela informação ou não. Então, por ele me permitir coisas que eu não vi em outros aplicativos até hoje, Capacities para mim é o melhor no quesito caixa de entrada. Aqui também tem algo muito importante que eu não vi em outros aplicativos que o Capacities tem. Eu acho a pesquisa do Obsidian muito boa, tá? Dá para a gente encontrar as notas de várias formas, só que o Capacities também, opa, deixa eu clicar aqui, tem coisas cruciais que eu não vi em outros aplicativos. Por quê? O Capacities na pesquisa, o que ele me permite fazer? Ele me permite ter uma pesquisa estendida. O que isso quer dizer? Eu posso fazer pesquisa filtrando o objeto direto na barra de pesquisa. Só digitando um barra, nome do objeto, eu consigo filtrar a pesquisa somente para aquele objeto, ao invés de pesquisar em todas as notas. Já no Obsidian, eu tenho que fazer esse filtro mais via mouse ali, não consigo fazer pelo atalho mesmo. Então eu acho que a pesquisa do Capacities ela é mais rápida para filtrar. Você encontra informação alguns segundos ou alguns minutos mais rápido.
porque ele tem várias funções avançadas. Eu posso abrir uma pesquisa estendida maior e fazer vários filtros, filtros por objetos, filtros por tag, por data, por propriedade. Então, eu consigo achar informação mais rápido. Isso falando do Léo, do meu modo, que eu me acostumei a pesquisar minhas informações, isso é bem subjetivo também. De repente você teste o Capacities e não se adapte à pesquisa estendida dele. E tá tudo bem. Às vezes a pesquisa para você no Obsidian é muito melhor. E tá tudo bem também. Mas no meu caso aqui, para o meu sistema pessoal, que é o Sofia, né? É o nome que eu dei para o meu sistema de produtividade. Sofia significa sabedoria. Então, nesse aspecto, eu acho o Capacities melhor para o meu fluxo de trabalho. Certo? E por fim, a questão do compartilhamento, né? A gente sabe que o Obsidian não tem esse potencial. Ele te permite publicar suas notas, mas você tem que pagar. Então não é um aplicativo 100% grátis que a galera fala, porque ele te limita bastante, né? Primeiro, você tem que pagar para publicar, você teria que pagar para também sincronizar suas notas, né? O Obsidian Sync, para sincronizar suas notas do teu Vault no computador no seu celular. Eu sei que a galera faz várias outras peripécias ali para conseguir fazer de graça, mas é muita gambiarra. Eu não gosto de gambiarra, né? O Capacities tem esse compartilhamento nativo, né? Então, por isso, eu considero ainda o Capacities um pouquinho melhor, né? Esse compartilhamento do Obsidian eu considero razoável para muito bom, tá? Não chega nem a ser muito bom, é razoável para bom. E o Capacities eu não considero melhor também nesse aspecto. Eu acho que tem outros aplicativos de notas que têm um compartilhamento muito melhor, só que ele está aqui numa categoria um pouquinho melhor que o Obsidian nesse aspecto. Por quê? Porque quando eu compartilho uma informação, isso é muito legal, às vezes eu compartilho uma nota para um mentorado. E como essa nota está conectada à pessoa dele, ele não só me permite compartilhar aquela nota, mas também qualquer nota que esteja conectada a ele de uma vez só. Eu não preciso dar permissão nota por nota. Eu posso dar essa permissão de uma vez só com tudo que está conectado àquela nova nota que eu compartilhei com ele. Isso para alguns fluxos do meu trabalho, como compartilhar notas de mentoria e tudo mais, isso é essencial para mim. Então veja que aqui o Capacities é a escolha óbvia para mim, porque ele se encaixou perfeitamente ao meu fluxo de gestão do conhecimento. Talvez ele não se encaixe perfeitamente ao teu fluxo. Talvez o Obsidian seja perfeito para você. Aqui que está a questão das escolhas. E eu também tenho que olhar como que o Capacities se integra ao Notion. Lembra? Questão da integração. E o Capacities com o Notion se comunica muito bem, porque o Capacities tem API via e-mail, via WhatsApp, via API mesmo. Então, consigo criar várias automações para comunicar Notion com Capacities. E o próprio Notion tem automações de webhook agora, que me permitem mandar informação para o Capacities com um clique de botão muito fácil. Então, como os dois têm layouts parecidos também, a transferência de notas é muito fácil. Ctrl+C, Ctrl+V não desformata a nota. Então, essa foi a análise usando o modelo dos 6 critérios. Eu espero de verdade que esse modelo ele seja impactante para você, que ao usar e ao perceber como eu avalio, como eu tomo decisões, isso também facilite para você não perder tempo, ficar testando um aplicativo ou outro que não tem nada a ver com o teu sistema e você está lá perdendo tempo, né? Que você tome essa decisão mais rápido, mais assertiva e foque no que realmente importa, a tua gestão do conhecimento. Colocar o conhecimento lá dentro e acionar na tua gestão de projetos. É isso que importa. Não é ficar testando funcionalidades de aplicativos. Tem aplicativos hoje que me permitem conversar que nem o Jarvis, né? Que é o Constella. Eu consigo conversar por voz, criar notas via voz, conversar com a IA e ela ter acesso a todas as minhas... Sensacional. Mas não integra o meu sistema muito bem, como o Capacities, por exemplo. Então, evite essa síndrome do objeto brilhante, de ficar olhando demais esses avanços de IA, de tecnologia, e comece a criar um fluxo que funciona, simplesmente funciona, que é isso que vai te dar a real produtividade. Eu sou o Leonardo Oliveira e esse é Organizadamente.